Olá pessoal, eu sou o Myron, sou bolsista aqui do projeto de Show de Ciências e hoje a gente vem, no caso eu, para mais um experimento. O experimento de hoje é o tal do fluido não newtoniano. Para o experimento de hoje, a gente vai utilizar o amido de milho e água. Eu vou ter uma colher para pegar o amido e um recipiente para que a gente consiga fazer a mistura. Nós iremos misturar 3 partes de amido de milho para uma parte de água, ou outros utilizam 2 partes de amido de milho para uma de água, certo? Vamos lá. A gente vai misturando bem, tem que aplicar bastante força, porque aqui ele já está se solidificando aqui dentro, então a gente tem que ser bem cuidadoso e olhando as partes. Então se tiver muito líquido, então aqui está muito sólido, eu vou acrescentar um pouco mais de água, para que eu consiga fazer a mistura certinha de todo o amido com a água. Para que isso consiga ser uma mistura homogênea. Misturado, nós temos um líquido. Há um fluido aqui. Porém, quando aplicada uma força, ele vai se comportar como um sólido. Vamos tentar pegar na mão. Ó, deixa eu ver uma batidinha aqui, ó. Estão escutando o barulho? É como se ele estivesse batendo numa parede sólida. Porém, quando eu acrescento ou coloco a colher de forma devagar, ele se comporta como um líquido. Um líquido de um tom mais pastoso, porém ainda um líquido. Isso acontece porque quando a gente mistura o amido de milho com a água, aqui eu vou ter uma mistura que quando eu colocar ou exercer uma força de forma muito rápida, as partículas elas vão se travar. Claro que de um tempo essas partículas vão voltar a se soltar. Porém, assim na hora do impacto, vai agir como um sólido. Porém, quando eu acrescentar essa colher de forma devagar, lentamente, as partículas vão se deslizar uma entre a outra, fazendo com que eu consiga fazer uma perfuração aqui dentro, sem nenhum tipo de resistência. Uma aplicação bastante interessante do experimento é a gente tentar colocar ele na mão para ver esse comportamento de sólido e líquido. Vamos tentar. Ele já é um pouquinho mais difícil porque está bastante líquido, então a gente precisa fazer bastante força para quando ele vir para a minha mão, ele está já no seu formato sólido. Vou colocar ele aqui na minha mão e vou exercer uma força para que assim que eu exercer essa força, ele se comportar como um sólido. É bem difícil manusear ele, mas eu acho que está dando para visualizar que quando eu seguro eu consigo fazer meio que uma massinha. E assim que eu paro de fazer força, ele se liquefaz. Vira realmente um líquido. A água que está aqui dentro corre. Porque como eu não tenho nenhuma força sendo exercida, não há nada que faça as moléculas do nosso líquido, ou fluido não newtoniano, ficarem sólidas. Então, quando eu não faço uma força, as moléculas vão se deslizando uma.